BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo e minha amiga que está aqui novamente com a gente no nosso ponto de encontro diário aqui no canal BNF. Eu agradeço você por estar até aqui, até agora conosco. Isso mostra a nossa força hoje no Brasil. E eu peço para que você agora, desde já se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou começar com as manchetes e depois nós falamos mais um pouco. Maduro pode ter financiado campanha de Lula e de outros candidatos esquerdistas da América Latina com dinheiro de corrupção para o narco venezuelano. PF encontra mensagem sobre propina recebida por filha de ministro de STF para compra de sentença. Meu amigo, o negócio tá feio e eu tô aqui para poder te passar todas essas informações sem nenhum filtro, tudo bem? Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou pedir também para que você comente aqui embaixo de onde você está falando, para que eu possa mandar um abraço especial tanto para você quanto para sua região. E não se esqueça que aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Maduro cair por uma ação americana, porque eles não estão de brincadeira, eles não querem apenas o direito de explorar petróleo. Hoje tivemos a notícia da delação de Hugo El Polo Carvajal, o ex-chefe de inteligência do Chaves, que confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente parceiros. Essa informação de que o Lula no Brasil também recebeu financiamento, que não é nova, mas que seria novidade ele ter dito isso para a Justiça americana, só saiu no The Objective Infobae. Tá? Não saiu na Reuters, não saiu em vários outros canais internacionais de notícia. Então, é preciso tomar algum cuidado aqui. Já tem muita gente dizendo que o Polo entregou o Lula e tem que ver se ele conseguiu realmente mostrar documentos para a justiça americana envolvendo financiamento do governo Chaves para a campanha do Lula. Porque se aconteceu isso, de fato, é uma bomba. É uma bomba. E a justiça americana vai ter em suas mãos uma ilegalidade perante as próprias leis brasileiras que tornam ilegítimo o governo do Lula. Então é algo a se acompanhar com lupa. Porque tem um potencial explosivo grande. Mas eu, como uma pessoa séria e nada leviano, prefiro aguardar, porque eu não tive acesso ao que ele entregou à justiça americana de fato. Enquanto isso, Lula defende a Venezuela. Em meio à movimentação dos Estados Unidos, Lula defende a Venezuela e diz que o presidente de fora não vai interferir. Não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite como vai ser a vida na Venezuela ou em Cuba. É a velha ladainha da autodeterminação dos povos. O truque aqui consiste em confundir deliberadamente o regime com o povo. Só que o povo não teve voz na escolha do presidente nas últimas eleições. O povo foi fraudado. Aliás, o povo escolheu Edmundo Gonzalez, que ganhou e não levou. Então, isso é um discurso surrado de comunistas do Foro de São Paulo, de DCE, que só puxa da cartola esse pseudo-argumento, seus termos, por exemplo, para dar pitaco em como os Estados Unidos devem agir, eles ignoram isso e começam a falar que os Estados Unidos vão votar em nazista, em fascista, se escolherem o Trump e blá blá blá. Enquanto o Lula saía em defesa dos companheiros da Venezuela, esse é o Lula real, esse é o Lula verdadeiro, não o Lula criado pelo Armínio Fraga, pelo João Amoedo e companhia, que seria um moderado democrata. Enquanto isso, a Maria Corina Machado, que corre risco de vida por fazer oposição ao Nicolás Maduro, diz o óbvio que todos nós sabemos, que o narcotráfico sustenta o regime de Maduro. Será que podemos afirmar que sustenta o regime dos companheiros de Maduro também mais ao sul?
Lígia Maria na Folha de São Paulo. Discurso petista pró-democracia é balela. Maria Corina Machado, premiada com o Nobel da Paz por lutar pelo fim do regime tirano de Maduro, recebe silêncio de Lula e ataques da militância. Mesmo com eleição fraudada e crimes apurados pela ONU na Venezuela, Lula já havia dito que o país não é ditadura, mas um regime desagradável. Ou seja, entre Maria Corina Machado e Nicolás Maduro, Lula toma o partido de Maduro. E nenhuma surpresa aqui. Ele foi um bajulador a vida inteira do tirano mais assassino do continente, Fidel Castro. Não existe outro Lula que não o comunista radical. Não existe. O outro Lula, moderado e democrata, é uma invenção tucana. Porque os tucanos, sabe-se lá o motivo, varia, desde síndrome de Estocolmo até alinhamento ideológico. Os tucanos, no fundo, descem do muro, sempre do lado esquerdo, caindo diretamente no colo de um petista. É a sina de todo tucano. Agora, o Lula escalou o Pedro Rousseff para a comunicação mais aguerrida do PT. Ou seja, o Lula moderado escolheu o sobrinho da ex-presidenta, Pedro Rousseff, que quem acompanha um pouquinho da rede social dele sabe que se trata de um energúmeno, de um completo idiota, para comunicação mais aguerrida. O que vem a ser uma comunicação mais aguerrida? Quem acabou com a guerra em Gaza chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, um louco desvairado, um mitomaníaco, um sujeito que inventa uma fake news dessa magnitude para ver se a mentira cola com alguns desavisados. Olha a nova dele. Atenção, Eduardo Bolsonaro está tramando uma fuga dos Estados Unidos. Ele virou comediante. Após reunião bem-sucedida entre Mauro Vieira e Marco Rubio, o Bananinha vai fugir dos Estados Unidos para não ser deportado como imigrante ilegal. A batata está assando no forno. É um grau de delírio tão grande que você quase cai na gargalhada. Você fala, pô, o Lula escolheu um comediante para fazer sua comunicação mais aguerrida. Olha o nível dessa gente. Essa gente está no poder. Essa gente está destruindo o Brasil. Com o apoio dos tucanos refinados, da elite que come com talher de prata e tem nojinho do Bolsonaro que fala muito palavrão. É difícil ter fé no Brasil, muito difícil. Eu recomendo a coluna na Oeste do meu amigo Flávio Gordon sobre o maquiavelismo, porque mesmo na direita aparece um ou outro que fala, né? Ah, você não sabe como funciona a política, você é novo aqui, você é muito idealista. Como é que você confronta uma quadrilha ideológica como a do PT só falando de choque de gestão, de melhorar as pontes, de fazer o PIB subir 1% a mais? É não entender o jogo da política, que tem que ser um jogo também moral. Caso contrário, vira um jogo demoníaco, onde a esquerda vai levar sempre vantagem. Olha a direita permitida, que aliás acho que fechou com o BTG, né? Quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente, afirma Rodrigo Maia. Essa turma do centrão oportunista, centrão fisiológico, que boicotou a agenda da direita, essa turma quer falar em nome da direita agora. E tá cheio de covarde escutando, porque os marqueteiros são todos tucanos. É verdade, não pode se aproximar do Bolsonaro. Não vai dar certo, amiguinho. Enquanto isso, Lula querendo escolher o Bessias pro STF, para aparelhar mais um pouquinho a Suprema Corte. Lembra do Bessias? Dilma dizendo pro Lula no telefone: seguinte, tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele, tá? Só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Ela se refere ao termo de posse
do Ministério da Casa Civil, para o Lula fugir da justiça e não ser preso. Tá bom para você? O Lula escolheu um despachante de confiança do PT, novo, jovem, para ser o próximo ministro do Supremo? O Brasil está estragado pelas próximas décadas. Enquanto isso, Gilmar subindo o tom com o Fux, porque é proibido divergir. Somos todos admiradores da China, disse Gilmar Mendes. Cria-se uma espiral de silêncio entre juristas, porque eles têm receio de retaliação no meio acadêmico, no meio jurídico, nos seus escritórios. Dá para confiar num país em que cria-se uma espiral de silêncio porque está acontecendo na justiça? Reportagem da Gazeta: Moraes segue acumulando abuso em processo contra Felipe Martins, respondendo à indagação que alguns devem estar fazendo. Não, eu não pretendo me meter em treta nenhuma de direito. Pretendo continuar fazendo o meu trabalho. E tendo em mente que o herói Felipe Martins merece todo o nosso respeito e o foco tem que ser em ajudá-lo. Harmonia entre poderes não é para já, diz Vera Magalhães. STF esteve e continua sob insidioso e ininterrupto ataque a partir dos Estados Unidos, inflamado por um deputado. Então, como o Eduardo Bolsonaro está tentando mobilizar a Casa Branca para tentar resgatar a liberdade no Brasil, o STF não pode pensar em harmonia entre poderes. Tem que pensar em subjugar o Congresso. Essa é a mentalidade da Globo. Eu falei que ia ser mais curtinha a live hoje. Por hoje é só. Fica com um gostinho de quero mais. Sobre a treta da direita, talvez eu faça uma live exclusiva com os meus apoiadores. Se você quer ser um patrono, www.rodrigoconstantino.com. E se você se assusta com o prognóstico do Brasil, eu recomendo O Caminho da Fuga do Capital. Pensa num cara que sentiu e sentiu doído. Nesses últimos dias, o Lula tá vendo o cerco se fechando contra ele. Reunião do chanceler dele com o pessoal do Donald Trump, e a resposta foi clara: não vai ter negociação enquanto vocês continuarem com essa ditadura e apoiando o Alexandre de Moraes. O nome do Alexandre de Moraes foi citado como uma condicional irredutível para se continuar com negociações com o Brasil. Mauro Vieira voltou pro Brasil triste, rapaz, triste, e contou pro Lula. Lula deve ter ficado muito chateado, de acordo com as palavras que ele pronunciou hoje. Mas o pior não é isso. O pior foi que ontem Lula descobriu que a justiça americana agora tem documentos que provam que ele foi financiado pelo narcotráfico. Que ele foi financiado pelo narcotráfico desse cidadão aqui, ó, Hugo Chávez. O braço direito do Hugo Chávez, Carvajal, está nos Estados Unidos agora apresentando todas as provas de que os partidos de esquerda e os líderes de esquerda na América Latina foram financiados por terrorismo e pela corrupção da Venezuela. Agora eu quero que você preste atenção no discurso que o Lula deu hoje, e na roupa que o Hugo Chávez está usando. O Hugo Chávez era conhecido por usar essa camisa vermelha. Você tem percebido como... Não é isso não, peraí. Aí vem Maduro também, conhecido por usar essa camisa vermelha, e aí vem Lula hoje. Cadê o Lula aqui? Vem cá, Lula. Vem cá você. Aqui. Olha que gracinha. Maduro, Lula. Lula tá revoltado, tá percebendo que o cerco tá se fechando, já sabe que o Maduro vai ser ou executado, para diminuir aqui, ele sabe que duas coisas vão acontecer: ou o Maduro vai ser executado com um desses mísseis aí dos Estados Unidos, ou o Maduro vai ser capturado e, em troca da sua, vamos dizer assim, de penas mais leves, vai denunciar todos os partidos e os líderes de esquerda que ele e Hugo Chávez financiaram com o dinheiro de corrupção da Venezuela e do narcotráfico. Então, o Lula sabe que a situação dele está desesperadora. Qual é a reação dele? É partir para cima com o mesmo discurso que o Maduro sempre teve. O mesmo discurso do Maduro, o mesmo discurso do Hugo Chávez. Agora é o Lula. Preste atenção, você vai entender o desespero dele. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Isso aqui é o discurso de alguém que sabe que foi descoberto, que vai vir merda pra cima dele, então ele já tá querendo construir a narrativa anti-imperialismo. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter.
Porque dignidade e caráter vocês não comprarão em shopping. Vocês não comprarão em free shop. Vocês não comprarão, vocês adquiriram no berço. Mais uma referência aos Estados Unidos, free shop. É o pai e a mãe de vocês que deu a sustentabilidade de caráter para definir o que a gente é. E cabe a nós do governo apenas abrir a porta para que vocês possam entrar com a energia de vocês, com a força de vocês, com o sonho de vocês e dizer: o Brasil do futuro será melhor do que o Brasil do presente. Tá aí o cara que destruiu a economia, botou 8 milhões de empresas endividadas, recorde de famílias endividadas, dobrou o número de pessoas morando nas ruas. Mas tudo bem, a questão é essa. A questão é que você preste atenção. O discurso do Lula hoje foi um discurso raivoso, né, sanguíneo. Por quê? Ele está vendo o cerco se fechando. Tem 2 pontos que deixou o Lula muito preocupado. Primeiro, o Marco Rubio falou claramente para o chanceler dele, né, o office boy dele que foi para lá, que não tem negociação com o Brasil enquanto continuar a perseguição e esse lawfare, né, que é essa justiça aparelhada como se fosse uma arma política. E a ponta de lança é o Alexandre de Moraes. Mas mais do que isso, o que está deixando o Lula preocupado é porque agora a Justiça Americana, o Departamento de Justiça, Marco Rubio, tem em mãos documentos que mostram que Lula foi financiado, o PT foi financiado com corrupção na Venezuela, dinheiro da Venezuela, da Petrobras da Venezuela, né? Assim como do narcotráfico. Amiga, a situação do Lula está muito ruim. Então o que ele sabe? Ele sabe que o volume, a tensão com os Estados Unidos vai aumentar absurdamente. Então ele já está preparando o terreno para fazer exatamente o que esse cidadão fez. O Brasil acaba de entrar realmente agora, tá? No início do processo real de venezuelização. A mesma coisa que aconteceu com o Hugo Chávez, a mesma coisa do Maduro, agora nas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que esse cidadão aqui, que o nosso STF retirou da cadeia e colocou na presidência. Eu quero ver como que a nossa Suprema Corte vai defender um cara depois que aparecerem aí os documentos, as provas de que o PT, o Lula, foi financiado pelo narcotráfico. Não tem outra opção, tá? É cancelar o registro do PT. Todos os políticos do PT no Brasil têm que perder os seus mandatos imediatamente e os líderes dessa porcaria, dessa facção criminosa, eu digo mais uma vez, uma facção criminosa, tem que ir pra cadeia. Uma bomba política acaba de sacudir Brasília. Novas investigações apontam para uma ligação direta entre o governo Lula e a Venezuela de Maduro, envolvendo acordos obscuros, reuniões secretas e troca de favores que podem reescrever os bastidores do poder. As suspeitas crescem e o nome de Alexandre de Moraes já começa a aparecer nos desdobramentos, como peça-chave de um tabuleiro que cheira a manobra autoritária. Enquanto o povo luta para sobreviver, eles blindam seus aliados e tramam nas sombras. A promessa de transparência virou fumaça, e a cada nova denúncia, a máscara da democracia parece rachar ainda mais. Há quem diga que essa pode ser a crise definitiva do sistema, um divisor de águas que vai separar os cúmplices dos que ainda têm coragem de enfrentar a verdade. Acorda, Brasil, compartilhe, comente, discuta. A verdade precisa ecoar acima da censura. Eles têm a máquina, nós temos a voz. Espalhe esta notícia antes que tentem apagá-la. Que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. Aí você chama um PGR novo. Esse PGR novo, ele tem o sonho de pisar nos Estados Unidos, nem que seja para dar uma palestra na Colômbia, em Harvard, nem que seja para ir até a ONU, que fica dentro de Manhattan, em Nova York. Não pode mais. Então, o Bonet e os seus familiares já foram atingidos por essa revogação eterna do visto. Tal como o Barroso, que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, ele não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos.
o imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E o Gonê tem que ser reconduzido por quê? Primeiro porque ele já está sancionado. Não tem mais nada a perder. Um novo PGR, que não esteja sancionado pelos Estados Unidos, pode ser que, mesmo indicado por Lula, aprovado pelo atual STF, se o Lula sai da presidência, se ele não quer se comprometer, se ele não quer ter o mesmo destino que o Gonê, daqui 1 ano e meio, o que ele faz? Ele pede uma revisão criminal das ações do 8 de janeiro, porque o PGR pode fazer isso. E mesmo que ele não ganhe no STF, isso vai ser um documento internacional dizendo dos abusos do STF e do antigo PGR. Então é por isso que o Gonê tem que ser reconduzido. É esse o desespero da recondução pelo Gonê. Paulo Gonê já teve o visto revogado. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. É igual o visto do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, ele participou do sequestro do embaixador americano durante o regime militar. E décadas mais tarde, o próprio embaixador sequestrado intercedeu em favor do Fernando Gabeira. E os Estados Unidos falaram, não, isso é uma questão de princípio. O visto foi revogado, nunca mais você pisa aqui. O mesmo aconteceu com Oscar Niemeyer, que teve um projeto em Los Angeles e teve que fazer por correspondência. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. E por isso é que o Bessias, ele é o preferido. Porque o Bessias já está sancionado pelos Estados Unidos. Já está. Indicar qualquer outra pessoa que não esteja sancionada pelos Estados Unidos é correr um risco de, daqui 1 ano e meio, essa pessoa mudar de ideia. Ou até mesmo, no dia seguinte ao da nomeação, essa pessoa não querer perder o seu acesso aos Estados Unidos. E perder o acesso aos Estados Unidos implica em perder acesso a Israel. Implica em perder acesso, eventualmente, porque os Estados Unidos eles são o maior parceiro da União Europeia. Vai que a União Europeia entra num acordo com os Estados Unidos e aqueles que não podem entrar nos Estados Unidos não podem entrar na União Europeia. Então, quem é o único ferrado que pode ser indicado? O Bessias. Mas aí a gente vai para o Senado, Holliday. A gente vai para o Senado. A gente vai para o Senado e a gente sabe que no ano que vem nós temos uma renovação de 54 senadores da casa. O Bessias, para ser aprovado, ele precisa de, no mínimo, 41 votos do Senado. O voto é secreto, mas nada impede do senador abrir o seu voto, porque o ano que vem tem eleição. Precise ele ou não ser reeleito. Aqueles que não precisam vão querer emplacar os seus afiliados, seus indicados, etc. e tal. O Senado vai aprovar o Bessias? O que você acha? Pois é, Pavinato, essa é a grande questão do momento. Pelo seguinte, eu gostei muito que você relembrou a nomeação do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. E o que se diz muito no governo Lula é de que ele até hoje carrega uma mágoa muito grande, porque o Toffoli deu alguns votos contrários ao Lula, especialmente proibindo ele de ir a um dos velórios ali dos seus parentes. E o Toffoli era um sujeito que foi indicado porque era do PT do irmão Raiz. Do Lula, do Vavá. Exato, mas ele participou ali do PT Raiz. Ele era daquele tipo, como o José Dirceu, que falava tete a tete com Lula, tinha conversas sinceras e tudo mais. O que Lula faz agora com o Messias não é isso. Ele não pega alguém do PT Raiz que cresceu naquele PT e que enxerga o Lula de igual para igual. Ele coloca um subordinado. Messias é um garoto
de recados. Não à toa que naquele famoso áudio da Dilma, ela diz, o Bessias vai levar o documento, porque era um sujeito que estava ainda em ascensão. Ele começa ali como procurador, como concursado, e depois ele vai trabalhar no Ministério da Educação, trabalha um tempo em outros ministérios dos governos Lula, vai parar, depois do governo Dilma, vai parar como chefe da equipe jurídica do gabinete de Jacques Wagner, que foi governador da Bahia e hoje ainda é senador também pela Bahia do PT, e aí lentamente ele vai assumindo posições políticas até chegar na Advocacia Geral da União. Mas é um sujeito que é tipo assim, mandou, fez. A procuradoria que ele inventa dentro da AGU e que a procuradoria da censura, que persegue adversários políticos do governo e de Alexandre de Moraes, nada mais é do que isso. É simplesmente ele obedecendo ordens de um sistema ditatorial, utilizando mecanismos do poder executivo para perseguir todos aqueles que ousam discordar. Agora Lula está dando poderes, praticamente superpoderes, porque hoje é isso que são os ministros do Supremo, ministros superpoderosos, está dando superpoderes para este que sempre se submeteu às vontades de Lula e do PT. E está dando um recado para todos os outros dos seus aliados. O recado é o seguinte: se você se submeter, se você obedecer, se você não questionar e se você perseguir quem deve perseguir, o seu prêmio chegará. O prêmio de Messias está chegando e quem vai pagar a conta somos todos nós. Por isso que, ao meu ver, de todas as indicações que foram feitas até aqui pelo governo do PT, essa é uma das mais perigosas. Alguém poderia dizer, mas e o Zanin? O Zanin foi advogado pessoal do Lula, mas ali havia uma relação um pouco mais profissional. Não vamos nos esquecer que era o cliente e o advogado. Por mais próximo que fossem, ainda era uma questão profissional. Aqui não. Aqui nós estamos falando de alguém que assume uma vaga no Supremo que admira Lula, que admira o PT e que se submeteu a eles ao longo de toda a sua carreira. Por isso é mais grave. Porque além dessa submissão, ele ficará por lá, se nada mudar no caminho, até 2055. Exato, e pode ser que aumente, né? Porque a expectativa de vida aumenta, eles aumentando. Teve a PEC da Bengala, que arrastou dos 70 para os 75, pode vir a PEC do andador, que arraste dos 75 e vá para os 85 anos, e o Bessias fique até 2065. O Bessias, essa semana, Holliday, ele falou uma coisa interessante, que ele faz parte da esquerda conservadora. Que isso? Esquerda conservadora. É igual hétero, é igual sujeito que dá a bunda e fala que é hétero. É a esquerda conservadora. Você já ouviu? Você Holliday, que é católico. Uhum. Então, uma pessoa que gosta da missa do rito tridentino ainda, por cima que eu sei. Verdade. Que é o ritual em latim, o ritual anterior ao Concílio Vaticano II. Já ouviu falar em esquerda conservadora? O Bessias, ele é tão imbecil, tão espúrio, tão estúpido, tão estulto, tão papalvo, tão apedeuta, que chegou a dizer que ele faz parte da esquerda conservadora. É possível uma esquerda conservadora? Não, definitivamente não. Até porque o conceito da esquerda já parte do princípio revolucionário. Quer dizer, sejam os mais moderados ou os mais radicais, o objetivo deles é sempre uma revolução, é sempre a quebra do sistema, é sempre a quebra da hierarquia, é sempre a transformação do sistema capitalista. Ou seja, conservador não é nada ali. Só que aí é que a gente percebe, mais uma vez, a estratégia política do governo e do próprio Messias para conseguir essa indicação no Senado. E por isso que, infelizmente, eu acho que ele será aprovado, né? E não só por conta da ingenuidade de alguns, mas por conta do mau caráter de outros, né? Por quê? A tentativa do Messias e do governo é dar um recado aos evangélicos. Assim como o Bolsonaro nomeou André Mendonça, ele está tentando dizer, olha, esse daqui é o evangélico que eu posso indicar, é o Messias, é o que tem para hoje, tá aí. Aceitam ou não aceitam? E com isso ele vai tentar convencer boa parte dos senadores. E aí vem uma questão muito interessante. E eu acho que esta onda virá na internet nos próximos dias, conforme a indicação dele avançar no Senado. Quem serão os senadores que mostrarão o seu voto? Porque os senadores, me corrija se eu estiver errado,
fazem uma votação secreta na indicação do ministro do Supremo. Eles sabatinam publicamente, mas na hora do voto, né? Sabatinar é um bate-papo. Fazer o exame conversa de TCC de uma faculdade de direito não aprovada pelo MEC é mais séria que a sabatina de ministro do STF. Vamos combinar. Combinar não, vamos constatar que é isso. Exatamente. Então, na sabatina, você vai ter lá o show e questiona e pressiona, etc. Só que na hora de votar, ninguém vai saber. Afinal de contas, quem votou a favor, quem votou contra. E me parece que é justamente aí que o Messias está tentando ganhar com esse papo de inventando, né, o conceito da esquerda conservadora, porque ele vai tentar convencer no gabinete aqueles senadores evangélicos mais conservadores de que, olha, eu não posso te prometer nada em relação ao Moraes, em relação às redes sociais ou à censura, mas eu te garanto que ideologia de gênero não passa, eu te garanto que aborto não passa. Não, e com isso ele vai convencer alguns. Parou, porque a ideologia de gênero já passou hoje. Ah, tá de brincadeira. Eu não sei se você sabia, o STF, ele julgou hoje, tá para ser publicado. Ele julgou hoje. Bomba no STJ. Polícia Federal investiga um possível recebimento de mais de R$1 milhão por uma filha de um ministro por uma possível venda de sentença. Que beleza, hein, gente? Parece que a investigação sobre a corrupção nos altos escalões do judiciário está ficando cada vez mais quente e agora surgem indícios de filha de ministro recebendo valores milionários, que mensais indicam ser por uma possível venda de sentenças. Olha só o que saiu na coluna da Malu Gaspar no Jornal O Globo e acompanha aqui comigo os principais trechos dessa reportagem, porque a cada linha que nós lemos só vai ficando pior e pior. Olha aí. Polícia Federal encontra mensagens sobre suposto repasse de R$1.120.000 à filha de ministro do STJ em celular de lobista. Gente, isso aqui é absolutamente explosivo. A investigação da Polícia Federal que apura um esquema de venda de sentenças no STJ encontrou indícios de um repasse de R$1.120.000 à filha do ministro Marco Buzzi, a advogada Catarina Buzzi, no celular do Anderson de Oliveira Gonçalves, um lobista pivô do inquérito que tem assombrado a corte desde o ano passado. O documento afirma que o advogado Roberto Zampieri, a gente já tem vídeo aqui no canal, que foi morto, executado lá em Cuiabá em dezembro de 2023 e cujo celular foi apreendido, foi o estopim para as investigações, e o empresário Haroldo Augusto Filho eram próximos da Catarina. Haroldo é sócio da Force, empresa de consultoria no setor do agronegócio sediada na capital do Mato Grosso, que está na mira da Polícia Federal por suspeita de compra de sentenças no STJ e também no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja agora aqui o teor da mensagem, aspas. Doutora, eu transferi para sua conta e da Catarina Buzzi R$1.120.000. No caso que a gente está tratando. A promessa de trabalho era outra e eu posso provar. Nesse caso, como não foi cumprido, eu peço de imediato a restituição dos meus valores. Pessoal, olha só, ele está falando que tinha uma promessa de uma entrega de alguma coisa. Pode ser uma sentença, pode ser uma decisão, pode ser outra coisa, né? Tem que ser investigado, mas uma das hipóteses é que seria uma sentença e não foi entregue. Isso aqui levanta até a hipótese de que seria uma venda do que chama de tráfico de influência, vendendo um serviço, vendendo o ministro sem que o ministro soubesse. Pode ser que tenham vendido uma decisão, mas não conseguiram entregar, porque eventualmente o ministro até não estava envolvido, a gente não sabe. Agora, boato que tem corrupção lá no STJ faz tempo, existe muito, e tem aí indícios que precisam de investigação. Mas olha aqui, ó. Veja o que ele diz. Peço de imediato a restituição dos meus valores. Paguei, não foi entregue, quero de volta aqui os meus valores. Caso isso não aconteça, irei buscar os meios legais da lei para rever e expor a minha situação. Gente, é muito irônico, né? Se for uma compra de sentença, vou buscar a lei para rever a propina que eu paguei e o serviço não foi entregue. Esperava de vocês o cumprimento do que havíamos tratado. Fico no aguardo do meu ressarcimento imediato, diz a mensagem reproduzida aí no relatório da Polícia Federal. O advogado da Catarina Buzzi negou para a coluna da Malu Gaspar qualquer envolvimento da sua cliente com esse esquema de venda de sentenças do STJ, dizendo que ela não fez nenhuma transação, nenhuma promessa, nenhum serviço e que não recebeu nenhum valor desses personagens. Mas o fato é que a Polícia Federal, vendo os indícios, vendo as provas, pediu ao ministro relator Cristiano Zanin, relator desse caso no Supremo, o aprofundamento das investigações sobre ela, por entender que são fortes os indícios que surgiram até agora.
E é claro, gente, que a última palavra é sempre da justiça. E todas as pessoas aí têm presunção de inocência. Agora, olhar isso aqui, essas mensagens trocadas, que teria havido pagamento, é muita fumaça. Algum fogo por lá vai vir à tona se o ministro Cristiano Zanin permitir que a Polícia Federal trabalhe. Vamos lembrar que o próprio Zanin, ele foi investigado, foi acusado criminalmente lá na Lava Jato do Rio de Janeiro por envolvimento também em supostas propinas envolvendo ministros, escritórios de filhos de ministros, e aí houve um trancamento da ação penal contra ele. Então, será que ele vai deixar a Polícia Federal trabalhar? Olha, eu tô torcendo que sim, porque eu quero que a verdade venha à tona, porque a gente escuta muita coisa errada por aí que aconteceria e a gente quer saber o que acontece para proteger as pessoas, porque quando você não tem nem o judiciário a quem recorrer, porque eventualmente vem de sentença, aí é o fim do mundo. Um judiciário que abusa e ainda é corrupto não dá. Vamos lembrar também que teve delações que atingiram lá o STF na época da Lava Jato e que foram enterradas, não se permitiu que fosse à frente. Agora, gente, essa investigação toda da Polícia Federal tá revelando aí algo engraçado. Como essas suspeitas de esquemas de corrupção e venda de sentença no judiciário só acontecem aí, né, no STJ pra baixo. Não acontece em nenhum outro lugar, só no STJ e tribunais pra baixo. Puxa vida. Será que tem algum outro lugar que vocês imaginam que isso também possa acontecer? Conta aí pra mim nos comentários e vamos aguardar o final dessa história. Acabou! Pode comemorar e muito, pois a ditadura de Nicolás Maduro acaba de chegar ao fim. Militares americanos estão invadindo neste exato momento todo o território venezuelano. Notícia que chega agora, dia 19 de outubro de 2025, exatamente 9 horas e 48 minutos da manhã deste domingo. Maduro está sendo capturado debaixo da terra, em um bunker, onde de maneira covarde ele se escondeu para tentar se perpetuar no poder. Lula e o MST, sabendo disso, acabam de anunciar juntos em nota oficial de que estão dispostos a ajudar Nicolás Maduro a defender o que eles chamam de soberania e democracia venezuelana. No entanto, Trump deixou muito claro que se o MST ou Lula se meterem nessa, muito mais sanções e pesadas virão neste pleno domingo 19 de outubro. Bom, parece que a conversa agora subiu para outro nível e é claro que uma multidão em Caracas, na capital da Venezuela, já está comemorando, tomando as ruas e enfim, gritando por liberdade. Lula até tentou ajudar o Maduro. Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela e o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. O MST também. E dizer, firmar um compromisso aqui em Caracas a los gringos. No se atrevan a entrar en Venezuela, que todos nosotros cerraremos fileras y estaremos con ustedes. Cuenten con el pueblo brasileño, con el pueblo de Guatemala, de Uruguay, los pueblos de Latinoamérica, estaremos con ustedes luchando hasta que el último marinero regrese a alguna tumba en su país imperial. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva la unidad de los pueblos! Muchas gracias. Mas a resposta veio na mesma hora. Adeus, Maduro. Imágenes exclusivas de la movilización militar de tropas estadounidenses en Puerto Rico, específicamente en la zona de Arroyo. El propio alcalde de esa localidad, Eric Bashir, confirmó la continuación de los ejercicios que se iniciaron en la playa El Faro desde hace un mes. The New York Times reportó que 10.000 tropas se encuentran en estos momentos en la región del Caribe, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, mientras que en el Caribe navegan 8 buques de guerra y un submarino de la Marina estadounidense. Que delícia! A resposta veio de uma forma avassaladora e, claro, Maduro, desesperado, praticamente chorando no microfone, fez o seguinte discurso. That Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, offering mediation. What should we do in order to stop that? He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you.
Thank you, everybody. Thank you, guys. Thanks, guys. Let's go. Diante disso, um apresentador corajoso da Globo resolveu romper o silêncio, levantou a mão, pediu a palavra e fez isso aqui. O problema é a continuação do que o Lula disse. Ele defendeu a soberania popular, a frase foi soberania popular da Venezuela e de Cuba. Não há soberania popular nem na Venezuela nem em Cuba, não há soberania popular em ditaduras. Se ele quisesse defender a soberania popular, ele deveria completar dizendo que esses regimes, para terem soberania popular, precisam ter democracia. No caso da Venezuela, a soberania popular foi anulada nas eleições fraudadas por Maduro. Então, complementar, falando da necessidade de soberania popular e democracia nesses países, seria um complemento muito adequado, que Lula não falaria jamais, principalmente num congresso do PCdoB. Lula, eu acho que é melhor você tentar tomar conta do seu amigo, Xandão, porque do seu outro coleguinha, Nicolás Maduro, já não há muito mais o que fazer. A ditadura que você tanto defende agora está em ruínas. Sabe o que eu acho engraçado, ao mesmo tempo curioso? É a hipocrisia da esquerda, desse sujeitinho que tá lá na presidência da república. Um cara que tanto fala, que tanto gosta de arrotar em nome da democracia, da soberania, que desce de bracinhos dados com o Xandão, com o Barroso, com Carmen Lúcia, com o Pacheco, com o Hugo Mota e por aí vai. Essa mesma turminha hoje está de boca calada, tá de boca fechada. Não falaram nada, um pio. Até agora, o Xandão não deu 24 horas, que sejam 48 horas, para que Lula se explique sobre as declarações que nós escutamos aqui, defendendo ditadura, dizendo que lá existe soberania. Não existe soberania em ditadura, como o próprio apresentador da Globo, Demetrio Magnoli, deixou muito claro, de maneira espetacular. O que existe em ditaduras são perseguições à oposição, são tentativas de calar a liberdade de expressão, a livre manifestação, de suprimir as liberdades individuais em detrimento do coletivo ditatorial. Essa é a grande verdade. É isso que existe em ditaduras. Cadê a turminha? Cadê os artistas? Mamadores da Lei Rouanet. Gritar sem anistia é fácil, seus bandos de vagabundos. Agora, gritar sem ditadura na Venezuela, gritar por efetiva democracia na Venezuela, não. Vocês estão calados, bando de covardes, mamadores de Rouanet. E quando eu falo que o Lula deve cuidar um pouquinho mais do Xandão, eu falo com uma certa preocupação. Até porque Marco Rubio, secretário de governo dos Estados Unidos, sob ordens de Donald Trump, deixou muito claro que ele quer a cabeça do Moraes. E a Globo tá até agora se tremendo inteira. É a Venezuela, que eles resolveram fazer o que parece ser uma pressão militar sobre o Maduro. E o secretário de Estado, Marco Rubio, está com as mãos cheias de problemas prioritários. E o Brasil não é prioridade. Os Estados Unidos não têm nenhuma pressa em resolver essa questão. E está enrolando. Essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto. É o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo. Depois do telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com o Mauro Vieira foi o início do diálogo. Que delícia! Em uma única semana, duas ditaduras, a do judiciário do nosso país e a da Venezuela, sendo completamente destruídas, para desespero dos bastiões da defesa da democracia e soberania. Pessoal, vou falar pra vocês que pouca vergonha é essa que a gente tá vivendo, e eu fico até inquieto aqui e sem saber mais o que fazer, o que falar, mas nós temos que entender que precisamos nos unir e nos manter forte. Para isso acontecer, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, porque é muito importante e ela é uma proteção pra gente contra a censura. E eu vou pedir para que você escreva aqui embaixo: Maduro tá de brincadeira. Eu vou pedir para que você escreva aqui nos comentários isso para saber quem tá comigo aqui até o final. E é hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade.
Somos nós, coração que pulsa.